Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira. Deixa eu baixar o som aqui. Pera lá, para não dar microfonia. Deixa eu baixar o som aqui. Pronto, baixei o som para não dar microfonia. Hoje, sexta-feira, dia 10 de março. Hoje, aqui na cidade de São Carlos, nós vamos falar de alguns fatos que movimentaram a polícia de ontem para hoje, melhor dizendo, de ontem para hoje na cidade de São Carlos e também na região. E temos uma notícia bastante triste, porque para mim é triste, e eu sei que para você também é. Nós não estamos conectados com a rádio web de Itirapina. Mas mesmo assim eu conto com a presença de vocês participando aqui, tá bom? O Peleto tem fisioterapia agora pela manhã, está impossibilitado de fazer a conexão Itirapina Web Sanca TV Jornalismo. Mas nós já temos aqui, ó. Vamos ver quem é que nós temos aqui que já está no ar. O Peleto, bom dia, campeão. Ótimo final de semana para você também. Ditinha Zambon. Alô, Ditinha Zambon. Bom dia, Mendes. Para você e todos os ouvintes. A Maristela, não é a Maria, não. Maristela Garcia Paredes. E o Homem Aranha, o Homem Ranha. Joe, de outro mundo. Ele está dizendo, bom dia, gente. Quem mais? Tati Miller, bom dia. A Cida Barbosa. A Cida Barbosa é a mãe do Homem-Aranha. Será que é a mãe do Homem-Aranha? Tem o José Carlos Barbosa também. Pai do Homem-Aranha. Grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência de todos os dias. E nós vamos então às principais manchetes que movimentaram a polícia de ontem para hoje. Nesta manhã de sexta-feira, uma colisão frontal no Parque Industrial deixou 7 pessoas feridas. Ônibus escolar e trem colidem em passagem de nível. Gente do céu, que barbaridade. Eu tenho o vídeo aqui. E esse vídeo a gente vai colocar ele no final, como última notícia, tá bom? E o ladrão apanhou da população, mas apanhou que nem vaca na horta. Já viu falar aquela expressão? Vaca na horta? Ele apanhou igual vaca na horta. E ele era foragido da justiça. Precisou ser medicado, passou algumas horas internado e depois foi autuado. E o ladrão, como eu disse, apanhou da população. E a polícia recuperou um carro furtado. Buraco na avenida derruba motoqueira. Eu falei ontem desses benditos buracos. Ali na Avenida Doutor Heitor José Reale. Falei ontem. E ontem aconteceu. E a polícia encontra motorista do Ford Ka que fugiu em acidente onde um motoqueiro morreu ali na Avenida São Carlos com a 15 de novembro. Lembra do motoqueiro Odair que morreu de manhã cedo numa colisão no semáforo amarelo piscante? A polícia encontrou. E o ladrão levou a caminhonete da advogada. E um carro e um caminhão colidiram no centro. Foi uma pancada gigante. E o motorista fraturou o punho. Brincadeira? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Você gosta de tomar injeção? A partir de então eu vou tomar injeção só no braço. Sabe por quê? Porque um farmacêutico tarado, quando ele foi aplicar e não aplicar, quando ele foi aplicar a injeção na nádega da cliente, ele lambeu o traseiro dela. É mole pro gato ou você quer mais? Você já pensou você tomar injeção? Vai lá para tomar injeção em Peleto. E o farmacêutico dá aquela lambida, dá aquela passada de língua de vaca no traseiro? Brincadeira, né, gente? Mas tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo já já. Daqui a pouquinho. Vamos para os aniversariantes. Cadê? Deixa eu tirar o teclado daqui, colocar ele mais do lado. E vamos falar dos aniversariantes. Deixa eu achar os aniversariantes. Aniversariante, cadê você?
Deixa eu achar. Achei os aniversariantes. E quando eu acho os aniversariantes, o que que eu faço? Eu vou colocar as festinhas aqui para eles. Cadê? Cadê a festinha para os aniversários? Tá aí! As bexiguinhas, os presentinhos, para homenagear você que está aniversariando hoje. Para você que está ganhando mais um ano de experiência e tem outro pela frente, outro e outro, e assim sucessivamente. Mas chega um dia que nós temos que trocar de casa, né? É duro. Aí eu falo, você foi descansar. Descansar é uma piramboleta da grampoleta. Que descansar? Se a morte for um descanso, eu fico aqui no cansaço mesmo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Quem está fazendo aniversário hoje? O Wanderson Francisco, a Silvana Prece Chimirri, a Isabel Custi, a Miriam Salles, Duda Muniz, a menina Duda Muniz, o Cláudio Rinaldini, que é o pedaleiro, o ciclista, a Mari Silva, o Regis Cavalcante. O Regis Cavalcante é da Jovem Pan, né? Isso, é o homem que administra a Jovem Pan. A Cirleide Doné, a Silvia Maldonado, Daiane Brito e o Guilherme Biribibi. A todos vocês, feliz aniversário e uma estrada iluminada. E aqueles que eu não falei também, um feliz aniversário. Aliás, a todos os aniversariantes deste Brasil imenso. E nós estamos em conexão com quem? Com São Carlos, com São Paulo, com o Brasil e também com o mundo. E vamos tirar o aniversariante daqui? Oh, que pena, não tem mais aniversariante, né? Se tivesse, eu iria falar. Então vamos lá, para você ficar sabendo algumas coisas que movimentaram a polícia aqui na cidade de São Carlos. 9 horas mais 7 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui em QAP QRV. Não, por enquanto não tem. Eu estou percebendo que realmente eu estou também nos celulares, né? Oh, que maravilha, eu tô olhando do meu lado direito aqui, tá o celular aqui, tem um cara de óculos aqui. Será que esse cara é eu? Muito feio, esse aqui é mais bonito. Então vamos lá. Gente, agora pela manhã, uma colisão frontal na Avenida Doutor Heitor José Reale. Esta avenida é aquela que liga a rotatória do Cardinale ali na Avenida Getúlio Vargas ao Cedrinho. Então aquele trecho da rotatória do Cardinale até o Cedrinho, perto do CDHU de Vila Isabel, é a doutora Heitor José Reale. Mas agora de manhã, um acidente, uma colisão frontal entre dois veículos, dois carros, deixaram 7 pessoas feridas e movimentaram 5 ambulâncias, sendo 3 do SAMU e 2 do Corpo de Bombeiros. Essas pessoas foram socorridas, internadas na Santa Casa, e o estado de saúde, eu ainda não tenho estado de saúde delas, mas eu espero que realmente elas estejam bem, né? Então vamos lá, vamos contar o que aconteceu. Uma colisão frontal entre um Ford Ka e um Fiat Palio, aconteceu na manhã desta sexta-feira na Avenida Doutor Heitor José Reale, no Distrito Industrial Miguel Abdenur, e deixou 7 pessoas feridas e mobilizou 5 viaturas, sendo 3 do SAMU e 2 dos bombeiros. O Ford Ka, ocupado por um casal, trafegava pela Avenida Doutor Heitor José Reale, no sentido Cedrinho para a rotatória. Ali é mão dupla, né? O Palio, que estava no sentido contrário e ocupado por 5 pessoas, como eu disse, estava no sentido oposto. E ao tentar uma ultrapassagem, colidiu de frente contra o Ford Ka. As vítimas foram socorridas, como eu disse, por viaturas do SAMU e viaturas do Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde dessas 7 pessoas não foram divulgadas, mas eu espero que realmente elas estejam bem, apesar dos ferimentos. Se foram socorridas, é porque ficaram lesionadas. Falei ontem, essa avenida Doutor Heitor José Reale, quando ela está chegando próximo à rotatória do Cardinale, ela vira uma só. Uma só. E tem espaço do lado direito para abrir, para ela ter continuidade na sua correta mão. Ou seja, para ela entrar à direita, aquele trecho à direita e jogar na rotatória do Cardinale, ali na Avenida Getúlio Vargas. Mas não sei por que vem aquele trânsito imenso de lá para cá,
do Cedrinho para o sentido da rotatória do Cardinale, e quando está faltando uns 100 metros mais ou menos, ela forma uma pista só. Ela sai do canteiro central e entra à esquerda formando uma só via de acesso. Brincadeira, né, gente? Por isso quando a gente fala, o pessoal fala, pô, mas... Existe justificativa para tudo. Tudo que você falar aqui, ela, pá, na ponta da língua. Tem a resposta na ponta da língua. E vamos lá então. Vamos tirar essa coisa daqui e nós vamos falar de quem? Vamos voltar na caixinha de entrada e vamos falar que o ladrão apanhou da população, mas apanhou que nem gente grande. Teve que permanecer algumas horas internado lá na Santa Casa de Misericórdia. Mas vamos saber como aconteceu? Então vamos lá. O assaltante apanhou que nem gente grande da população. Quer dizer, aquele negócio, a população está cansada, né? Está cansada. Por que ela está cansada? Porque a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Prende o cara hoje, amanhã ele está na rua. Então o povo está cansado e cansado ele está fazendo justiça com as próprias mãos. Preste atenção nisso aí. Foi na manhã de ontem, quinta-feira, portanto, por volta de 8 horas, um ladrão de 49 anos, e só adiantando para você, ele é foragido do presídio lá de Jardinópolis, encostadinho em Ribeirão Preto. Foragido da justiça, foragido do presídio. Rendeu um casal que tinha acabado de abrir a pecuária na Avenida João Lourenço, no bairro Maria Estela Fagá. O ladrão sacou de uma arma de fogo, rendeu marido e mulher, roubou dinheiro, celular e as chaves de um veículo. Mas antes de ir embora, ele trancou o marido e a mulher, o marido de 55 anos e a mulher de 53 anos no banheiro. Porém, o casal conseguiu sair e pediram ajuda aos vizinhos. E quando o ladrão estava saindo, deixou a arma cair. Não era uma arma de verdade, era a réplica de uma pistola. E saiu correndo. Foi perseguido, foi alcançado. Foi alcançado ali na rua Osvaldo Denari, aquela paralela à Avenida João de Lourenço. Levou uma surra, mais uma surra de gato morto. Até o gato miar e o couro das costas ficar igualzinho o couro da barriga. Você já imaginou o couro das suas costas ficar igual o couro da barriga? Apanhou bastante, né? Aí nessa confusão toda ele conseguiu escapar novamente. E o povão enfurecido, correndo atrás, e ele foi alcançado na rua Manuel Martins, ali no Jardim Munique. E levou outra sova. Apanhou de novo. Nesse espaço de tempo, a polícia militar chegou e salvou a vida do ladrão vagabundo que estava com todos os pertences da vítima. Ele foi socorrido, encaminhado à Santa Casa, permaneceu internado com escolta policial. Olha a mão de obra, olha o custo. Tirar o policial da rua para ficar vigiando vagabundo lá na Santa Casa. Aí, horas mais tarde, ele foi liberado pelo médico. Não sei se estava bem ou se não estava, mas isso pouco importa. Foi levado à Central de Polícia Judiciária, autuado em flagrante e colocado aonde? Foi colocado na lata de sardinha. Vamos ver se ele foi para a lata de sardinha mesmo? Vamos ver aqui. Ah, realmente, esse ladrão, este assaltante, que era foragido do presídio lá de Jardinópolis, foi colocado na lata de sardinha. Então vamos tirar o carimbinho aqui da lata de sardinha. Vamos tirar? Pá, tirei. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ah, além da Cida Barbosa, está o Wanderson Cláudio Mariano. Alô, Wanderson Cláudio Mariano. Ele está dizendo, mande um abraço pro povo bonito de Tirapina. Você acha que o Peleto é bonito, o Wanderson? O Peleto não é bonito, não. Ele é simpático, mas não é bonito. Povo bonito de Tirapina. Então, somente é o povo bonito de Tirapina. Os feios, o Wanderson Cláudio Mariano está excluindo. Então, se você for feio, não é para se sentir abraçado. Tá bom? Mas um grande abraço, independente de ser feio ou bonito. Não existe feio ou bonito. Isso é uma forma de olhar, não é verdade? Você pode achar feio agora, daqui 5 minutos, com o relacionamento e a convivência, você não acha feio mais. Não tem ninguém feio e não tem ninguém bonito. Todo mundo é igual, não é verdade? E vamos lá então. Vamos falar que são 9 horas mais 15 minutos e não temos conexão com a rádio web da Itirapina. E nós vamos falar de quem? Nós vamos falar
que a polícia recuperou um carro furtado. Uma denúncia anônima ao Copom, o Copom é o Centro de Operações da Polícia Militar. Essa denúncia anônima resultou na recuperação de um Palio produto de furto, ocorrido na quarta-feira, dia 8, na Rua Episcopal, no centro de São Carlos. O Palio, que estava estacionado na Avenida Salum, na Vila Prado, foi recolhido e depois das providências de praxe, foi liberado para o proprietário, ou seja, para a vítima. Então nós vamos falar de quem aqui? Nós já falamos, cadê aqui? Os aniversariantes, os patrocinadores, nós vamos falar dos patrocinadores aqui. Cadê os patrocinadores? Os patrocinadores estão aqui. Madenorte, madeiras para cobrir uma cidade inteira. Onde fica a Madenorte? A Madenorte fica ali na Avenida Getúlio Vargas, 1405, estou arrumando a fiação aqui, 1405, no Jardim São Paulo. Quem vai atender você? Quem vai atender você é a Adriana e a Margarete. E se as duas estiverem ocupadas, a Bina atende. E se a Bina, a Margarete e a Adriana estiverem ocupadas, o Flávio atende. É assim que funciona lá. Aí você fala, como é que eu faço para pagar? Eu posso fazer um orçamento via fone? Pode. Como é que eu faço para pagar? Paga por telefone também. Você faz o orçamento por telefone, a madeira é preparada do jeito que você quer, do jeito que você pedir, e será entregue na sua obra. Aí você fala, eu preciso de um marceneiro. Lá tem também um marceneiro que é o Alex. Madenorte, madeiras para cobrir uma cidade inteira. Avenida Getúlio Vargas, 1405, no Jardim São Paulo. Cadê a Madenorte aqui? Onde está você? Cadê você? Aí sumiu a Madenorte daqui. Ô, mas que coisa, gente. Madenorte, por que você some, hein? Deixa eu achar a Madenorte aqui. Tá aqui a Madenorte, achei. Sua cachorra sem vergonha. Ô, cachorra sem vergonha, a cachorrinha que ele tem lá. A estopinha. Ah, viu só como eu enganei vocês? Então vamos lá. 9 horas mais 17 minutos. 9 horas mais 17 minutos. Nós vamos voltar na caixinha de entrada e vamos falar que a polícia encontrou o motorista do Ford Ka que se envolveu em uma colisão no farol, no semáforo amarelo piscante, na 15 de novembro, com a Avenida São Carlos, e o motoqueiro perdeu a vida. Então vamos lá, o motoqueiro Odair, lembra que eu falei aqui? Mas a polícia encontrou o homem que fugiu do local do acidente onde o motoqueiro perdeu a vida. Os policiais civis encontraram o motorista que se envolveu em um acidente que terminou na morte do motoqueiro Odair Barbeiro Padilha, de 47 anos, na madrugada de terça-feira, em um cruzamento no centro de São Carlos. Os investigadores checaram as imagens de câmeras de monitoramento e, através delas, verificaram que RMR, de 34 anos, conduziu um Ford Ka pela rua 15 de novembro e, no cruzamento com a Avenida São Carlos, teria reduzido a velocidade, pois o semáforo operava no amarelo piscante e, em seguida, avançou o cruzamento. Odair conduziu uma moto Honda XR300 pela avenida e, pelas imagens, também reduziu a velocidade, mas acabou escorregando no asfalto molhado devido à chuva que estava caindo e colidiu contra a lateral do carro. A esposa do motorista do Ford Ka desceu e, ao verificar o motociclista, percebeu que ele estava inconsciente e, em seguida, ela retornou ao veículo, embarcou e, junto com o companheiro, deixaram o local do acidente. A esposa do motorista, como eu disse, já falei, mas aí o que aconteceu? O frentista de um posto de combustíveis que presenciou o acidente, um posto de combustível que tem na 15, com a Avenida São Carlos, presenciou o acidente, anotou a placa do carro, acionou o socorro e entregou o número da placa para a polícia. O Odair foi socorrido pelo SAMU e morreu 40 minutos depois, ao dar entrada na Santa Casa. Com a placa do carro em mãos, os policiais civis chegaram até o autor, que estava trabalhando de pedreiro em uma obra. Ele disse que havia comprado o carro um dia antes do acidente, e saiu com a esposa para comemorar. Que comemoração, hein? E contou que
deixou o local, pois não era habilitado e possuía passagens, possui passagens pela justiça. Olha só o BO danado, hein? O motorista que reside no Parque Sissi foi conduzido até a delegacia, onde foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, o homicídio culposo é aquele quando você não tem culpa, você não tem a intenção de cometer o crime, você não tem a intenção de atropelar ninguém, você não tem a intenção de matar ninguém. Entendeu? Agora tem o homicídio culposo, é aquele quando você tem a intenção. Olha, eu vou matar esse gato, eu vou matar esse cachorro, eu vou matar esse homem, eu vou matar essa mulher. Então esse é um homicídio doloso. Existe dolo. O culposo, fala, mas tá falando que é culposo? Exatamente o contrário. O culposo é aquele que você não tem culpa. Então ele foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com o agravante de fugir do local sem prestar socorro e não possuir carteira de habilitação. Ele foi liberado após prestar o esclarecimento e o Ford Ka envolvido foi apreendido para perícia. Brincadeira? Que comemoração, hein? Então o que aconteceu? Esse pedreiro tinha comprado o carro um dia antes, trafegava pela Rua 15 com a esposa para comemorar a compra do carro. Só que ele não era habilitado e tem passagens pela justiça. Aí ele disse que reduziu a velocidade no amarelo piscante e passou. Quando ele passou, de acordo com as imagens, o motoqueiro Odair, teria reduzido a velocidade e passou. Só que ele escorregou, acho que quando ele viu o carro, ele tentou frenar, escorregou, bateu na lateral do carro, perdeu a consciência, foi socorrido e 40 minutos depois morreu. Logo após o acidente, a esposa do pedreiro desceu para ver o estado de saúde do motoqueiro. Viu que ele estava inconsciente, voltou para o carro, embarcou e desapareceu. A polícia, com a placa do carro anotada pelo funcionário do posto, foi atrás, juntamente com as imagens colhidas nas imediações, e acharam o pedreiro. E ele disse essa história, que havia comprado o carro, saiu para comemorar com a esposa, mas fugiu porque não era habilitado e tinha passagens pela justiça. Agora vai responder aí por homicídio culposo, com as agravantes de fugir do local do acidente, sem prestar socorro e não possuir CNH, ou seja, carta de habilitação. Brincadeira, né, gente? 9 horas mais 23 minutos. 9 horas mais 23 minutos, nós vamos à caixa de entrada. E na caixa de entrada, o que que tem? Nós vamos falar da Casas de Carne Conquista. O Carlão comprou mais casas, né? Comprou mais açougue, porque eu tô falando casas de carne. Mas é casa de carne do Carlão. Tomara que ele compra mais 10. Casa de Carne Conquista. Rua Professor Paulo Montserrat, 610. Ali no Jardim Rissetti. Carne assada nos finais de semana. Tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem salpicão, tem maionese. O que mais que tem? Tem tudo isso e muito mais lá na Casa de Carne do Carlão, na Rua Professor Paulo Montserrat, 610. Obrigado, Homem-Arranha. No número 610. Você fala, eu quero carne, você liga 33687909 e faz a sua encomenda. Quando você chegar lá no sábado, aliás, no domingo, ou no dia de feriado, a sua carne está prontinha. Que carne você pediu? Olha, eu gostaria de uma ponta de peito recheada. Gostaria de fraldinha assada. Gostaria de joelho de porco. Gostaria de costelinha. Tudo isso e muito mais na Casa de Carne Conquista do Carlão. Time feminino do Carlão. Cuecão não é só ele, o pai e o filho. Grande abraço a todo o pessoal aí. E nós vamos tirar aqui então. O que nós vamos tirar? Nós vamos tirar a Casa de Carne Conquista e fechar lá. Ah, fechar aqui, não lá. Então vamos lá. Nós temos aqui, o que nós temos? Vamos ver aqui, vamos voltar na caixa de entrada. E nós vamos falar que o ladrão levou a caminhonete da advogada. Uma advogada de 40 anos que estava ausente, ou seja, estava viajando. Teve o seu apartamento arrombado. Mas ela só ficou sabendo que o seu apartamento, o seu imóvel, tinha sido arrombado através de um vizinho. Mas na quinta-feira, dia 2, ontem, portanto, a advogada que reside na Avenida João Derige, lá no Parque Fer, teve o seu apartamento visitado e arrombado pelos amigos do alheio, né? Os marginais arrombaram a entrada do imóvel,
entraram e subtraíram vários objetos. E levaram também a caminhonete S10 branca, placas 100, 1 e 41. Placa sul-americana, né, gente? E o furto foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São Carlos. Não tem informações se a caminhonete foi recuperada pela polícia ou não. Então vamos aqui a mais uma informação. Que horas são? 9 horas mais 25 minutos. 9 horas mais 25 minutos, nós vamos falar que um carro e um caminhão deram uma paulada ali do lado da igreja São Benedito e do lado daquela escola que tem ali, que me fugiu o nome agora. Tem uma escola ali, não tem? Uma escola pintada de amarelo? Acho que é amarelo, se eu não me engano. Mas naquela esquina ali, na Bento Carlos com a José Bonifácio. Isso, na Bento Carlos com a José Bonifácio. Então vamos lá contar? O carro e o caminhão colidiram no cruzamento. E quem levou a pior, parece brincadeira, mas foi o motorista do caminhão que fraturou o pulso. Por falar em fraturar o pulso, 9 horas mais 27 minutos. Tem hora ali, tem hora aqui, tem hora ali e tem hora no pulso. Só porque eu falei do pulso, né? Vê a hora aqui. Então esse acidente de trânsito na manhã de ontem, dia 9, portanto, envolvendo um caminhão e um carro, deixou o motorista do caminhão com o punho fraturado. E a motorista levemente ferida, que inclusive recusou numa boa, aceitar o atendimento médico. A mulher trafegava pela rua Bento Carlos. E no cruzamento com a José Bonifácio, foi pega pelo caminhão. Um caminhão do tamanho de uma semana, um caminhão verde. O motorista, ou melhor, a motorista do carro, dispensou o atendimento. Porém, o caminhoneiro de 34 anos, com o punho fraturado, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia. Olha, o punho dói e demora para sarar. Eu já quebrei o punho. Quebrou não, eu tive uma microfratura no punho. E demorou para sarar. Naquela época eu usava aquela faixa de couro. Barbaridade, como eu sofri, hein, gente? Vamos falar que são 9 horas mais 7 minutos. O que eu vou falar agora? Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui e nós vamos falar do farmacêutico que lambeu a retaguarda da mulher quando estava aplicando uma injeção. É mole pro gato, você quer mais? Que farmacêutico, hein? Isso é um lambe-lambe sem vergonha. Onde já se viu um troço desse? Mas presta atenção aqui. Um farmacêutico de 33 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela polícia militar após lamber, literalmente, lamber as nádegas de uma paciente de 21 anos durante a aplicação de uma injeção anticoncepcional em uma farmácia de Vicente Pires, no Distrito Federal. Então a moça de 21 anos foi na farmácia para tomar uma injeção anticoncepcional lá em Vicente Pires, no Distrito Federal. A jovem afirma que vai na farmácia várias vezes para tomar essa injeção anticoncepcional, ou seja, ela vai com frequência, mas admite nunca ter visto este profissional, este farmacêutico. Farmacêutico responsável pela aplicação do medicamento hormonal. O assédio ocorreu na sala de injetáveis. Ao entrar no espaço reservado para aplicação do medicamento, o farmacêutico trancou a porta. Como procedimento padrão, ele disse: baixe a cueca. E ela baixou suas vestimentas um pouquinho e virou para a parede. Isso após o pedido do responsável do farmacêutico pela aplicação. Então, como procedimento padrão, ele pede para baixar um pouco a roupa, vira para a parede e pá, a picada. Então veja só o que aconteceu. Neste momento, o autor teria se agachado, olha só, eu não sei se precisa agachar para aplicar a injeção no traseiro. Ele agachou, inseriu a agulha no glúteo da vítima e ainda, sem injetar, ele enfiou a agulha, não injetou, e o que ele fez? Ele colocou a língua na nádega desta moça de 21 anos e lambeu a língua dela. Lambeu a língua, não.
ele lambeu a nádega, que são nádegas, né? Ele lambeu a nádega da moça com a língua. Não teria como lamber com outra coisa, né? Ele passou a língua. E ela perguntou se o medicamento que ela estava tomando estava vazando, porque ela estava sentindo o seu traseiro todo melecado. Aí você já viu o BO que deu, né? Aí a polícia foi acionada e este farmacêutico que lambeu o traseiro da cliente ao aplicar a injeção de anticoncepcional foi autuado em flagrante e, se for condenado, poderá receber uma pena de até 5 anos de cadeia. É mole pro gato? Então, quando você for tomar injeção, viu, Homem-Aranha? Cuidado, hein? Cuidado, porque o cara pode lamber o seu traseiro. Viu, Edmilson Tirapina? Você já pensou você ir tomar injeção e o cara lamber o seu traseiro? Brincadeira tudo isso, né, gente? Mas aqui, quem está aqui? Márcio Nel. Infonel. Alô, Márcio Nel. Infonel. Deve ser informática, né? Ele está dizendo bom dia. E a Maristela Garcia Paredes. Maristela Garcia Paredes. Grande abraço para você. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todo mundo. 9 horas mais 31 minutos. E nós vamos falar agora de quem? Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui na caixinha de entrada. Deixa eu fechar aqui que eu abri duas coisas ao mesmo tempo. E nós vamos falar... Gente, o pessoal reclama que a buzina do trem Deixa eu ver, parece que tem outra coisa aqui antes disso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não tem, não tem. Que o trem aqui na cidade de São Carlos passa buzinando. Passando buzinando já acontece acidentes. Você imagina se não buzinar? Eu não tenho nada, eu particularmente, não tenho nada contra a buzina do trem. Mas tem um acidente. O trem passou a 1.000.000 por hora. Isso no meu ponto de vista. Se tivesse passado devagar, poderia ter ocorrido acidente? Poderia ter ocorrido acidente. Mas não nesta gravidade. O motorista do ônibus, eu não estou dizendo que o motorista do ônibus está certo. Ninguém está certo. O motorista do ônibus por ser desatento e a máquina por passar em alta velocidade em um cruzamento de nível no centro da cidade. Tem o vídeo aqui. Nós vamos passar o vídeo. O Homem-Aranha vai jogar o vídeo para vocês. E vocês vão ver a velocidade da máquina, da locomotiva da Rumo. Tá? Não estou condenando a Rumo por isso. Mas, putz, nessa velocidade, velho. O cara que estava à frente, se eu não me engano, uma picape branca, do outro lado, no sentido contrário, ele viu o trem. E parou. E o motorista não viu o trem que vinha vindo pela sua direita. Tá? Mas antes, porém, todavia, no entretanto, nós vamos mandar um grande abraço para o Eliel Prachede. Alô, Eliel Prachede, grande abraço para você. E nós vamos falar de quem aqui? Nós vamos falar de, cadê os patrocinadores? Onde está você? Patrocinador, está aqui? Eu vou falar da Cozinha da Belinha. Cozinha da Belinha, o nome correto é Cozinha MM. Mas como eu gosto de falar Cozinha da Belinha, então vamos lá, Cozinha da Belinha. Avenida Francisco Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco. É uma cozinha toda pintada de várias cores, bem chamativa. Tem um toldo para você ficar embaixo. Tem uma televisão à sua frente. Tem as cortinas, caso chova, se estiver ventando muito, para tirar esse vento, para quebrar esse vento, né? Vamos ensacar este vento. Nós vamos ensacar este vento e vender? Quem disse isso? Quem disse isso? Deixa para lá. E tem uma televisão à sua frente. E tem as pessoas que atendem você. Quem está lá? Está lá o Tiago. Está lá a Belinha. A Cidinha do café. A Jajá, que cria 3 sucuri. Comprou mais uma agora. Quem mais? A Sabrina. Todo esse pessoal atendendo você e o Pedrinho. E hoje tem feijoada. Entregas em domicílio. Aceita todos os tipos de cartões, ou seja, todas as bandeiras. Faz uma fila. Faz uma fila para saborear a feijoada da Belinha. Belinha e da equipe, né, gente? Então, um grande abraço para vocês. E o Thiago me convidou ontem para comer feijoada hoje. Será que eu vou? Não, eu vou sim. Então, vamos lá, gente. Vamos contar a história
A história com H deste acidente horrível que aconteceu na manhã de ontem. Vamos lá então. Cadê o trem aqui? Deixa eu abrir o trem aqui. Onde está o trem? Cadê você? Tá aqui o trem. Então, cadê aqui? Onde é que eu acho agora? Ah, tá aqui. Então, gente, eu vou colocar a imagem aqui. Esse acidente aconteceu na rua Presidente Kennedy, na Vila Paião. E vocês vão ver aqui, primeiro tem aqui o vídeo. Eu vou colocar o vídeo para vocês e vou contar a história. Presta atenção no vídeo aí que está correndo. Então foi na manhã de ontem, quinta-feira, portanto, um ônibus da PAI, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, foi atingido por um trem em uma passagem de nível na rua Presidente Kennedy, no Jardim Jandaia do Sul, no estado do Paraná. A colisão deixou 2 crianças mortas e 4 alunos foram socorridos em estado gravíssimo. Socorristas do Corpo de Bombeiros da região de Apucarana, no Paraná, foram acionados para o resgate das vítimas, que ficaram encarceradas nas ferragens do ônibus. Então, gente, olha aí, o vídeo vai correr novamente. Olha lá, o ônibus amarelo da PAI passa, o trem pega e arrasta ele por uma distância. E vocês percebem que uma pessoa cai do ônibus e o trem quase passa por cima. Dá uma olhadinha aí para você ver. Ó. Olha lá, onde está minha setinha aqui em cima. Olha lá, uma composição férrea de quem dá rumo. Então eu me pergunto, é correto isso daí? Um veículo desse tamanho, deste porte, passar nessa velocidade, no centro da cidade? E como vocês podem observar, não tem cancela. Olha lá a pancada. Olha lá a pessoa que caiu. Parece que caiu mais uma aqui à frente. Quase no final da calçada. Digamos que isso aqui fosse uma calçada. Olha lá. É correto essa velocidade? Não é uma falta de bom senso você passar no perímetro urbano. Aqui o trem passa, eu tenho observado. Aí você fala, porra, mas como enche o saco, o trem tá devagar. Exatamente para evitar esse tipo de acidente. Muito triste, né, gente? 2 crianças morreram, 4 foram levadas em estado grave. Não sei o resultado, eu não consegui mais resultado relacionado a este acidente ontem, na manhã de ontem, um ônibus da PAI, numa passagem de nível na rua Presidente Kennedy, em Jandaia do Sul, no estado do Paraná. O mesmo trem que está passando lá, olha aí o ônibus onde foi parar. Dá uma olhada no ônibus. Por exemplo, semana passada, um carro foi pego por um trem ali na passagem de nível do CDHU de Vila Isabel. Gente, não fez nada. Por quê? Porque o trem estava devagar em baixa velocidade. E não nessa velocidade que passou esse agora. Você percebe quando ele passa ali na altura da General Osório, aí no final da Jesuíno de Arruda, ele passa parado, quase parando. Agora ali você viu que o jeito que o trem passou? Passou a 1.000.000 por hora. Pelo amor de Deus. Gente, vou ficando por aqui. São 9 horas mais 39 minutos. Bom final de semana a todos vocês. E tem aqui também o Carlos Lazzarini, ex-Academia Corpo e Movimento. Grande abraço para Carlinhos. Grande abraço para a Aninha, que é professora de natação. Grande abraço à família Lazzarini. E o Carlinhos está dizendo, tem que mandar prender o motorista do ônibus. E tem que punir a empresa que permite que o condutor da máquina passe numa velocidade dessa. Você concorda, Carlinhos? Essa é a minha opinião. Você pode... Putz, gente, é no centro da cidade, gente. O cara passa 1.000.000 por hora. Em outros países, os trens passa comendo na harta mesmo. Eu nunca vi os trens da Rumo passar nessa velocidade. Você vai em Tirapina, o Peleto mora do lado. Ainda conversei com o Peleto ontem. Falou, Aguiar, o trem aqui passa pianinho. Passa quase parando. Mas tá aí, agora já aconteceu.
depois que a vaca foge, é que o pessoal tenta consertar a cerca, né? Então vamos lá, gente. Hoje, sexta-feira, nós vamos dizer: não corra, não beba, não mate e não morra. Tome água. Sabe por quê? Caiu a tampa, mas eu peguei. Tô rápido no gatilho. Então hoje, sexta-feira, não corra, não beba, não mate, não morra. Tome água. Sabe por quê? Ela dá lucidez. Celular, álcool e volante não combina. Você concorda? E tira esta pedra do seu caminho. Sabe de qual pedra eu estou falando, né? Tira essa pedra do seu caminho. Tá bom? Você não precisa disso. Vamos lá, então. Gente, bom final de semana para todo mundo. Eu volto na sexta-feira. Cadê o encerramento aqui? Cadê você? Encerramento, tá aqui o encerramento. Eu volto na segunda-feira, se ele deixar. E a gente volta com o Peleto também, tá bom? Grande abraço. Carlos Lazzarini, lógico que sim, os dois deveriam estar devagar. O acidente seria de menor proporção. Como eu disse anteriormente, Carlinhos, a gente fica sabendo dos acidentes que acontecem no CDHU de Vila Isabel. É de pequena proporção, principalmente quando pega carro. É de pequena proporção. Como exemplo, esse acidente, o último acidente que aconteceu recentemente. Não fez, quer dizer, lógico que o carro ficou amassado. Mas ninguém ficou ferido. Agora esse cara passou a 1.000.000 por hora. O motorista do ônibus está errado? Está errado, lógico que está errado. O motorista da máquina, o piloto da máquina, o maquinista, está errado? Está errado também. A empresa está errada também. Está todo mundo errado. Quem pagou o pato? As crianças especiais que pagaram o pato. Muito triste, né? Então vamos lá. Cadê o encerramento? Cadê você? Cadê você? Encerramento. Gente, bom final de semana para todo mundo. Eu volto na segunda-feira, se ele deixar. 9 horas mais 42 minutos. Tô colocando o encerramento. Tchau, fui!